Um dia de cada vez, caminhando pela palavra de Deus com reflexão, propósito e vida real. Seja muito bem-vindo ao Bíblia 365 na prática. Hoje, o dia 10 da nossa jornada, vamos refletir sobre direção, envio e o coração de Deus que alcança todos. Seguindo nosso cronograma, as leituras de hoje são Gênesis 11, Mateus 10, Esdras 10 e Atos 10. Separe esse tempo com atenção e com abertura, porque hoje a palavra fala muito sobre orgulho, obediência, inclusão no plano de Deus. Que essas anotações te ajudem no seu secreto depois. E já iniciando Gênesis 11, quando Deus ele interrompe para poder redirecionar. Em Gênesis 11 temos o relato que toda a terra tinha uma mesma língua, uma mesma fala. E então encontramos a história da Torre de Babel. A humanidade tinha um objetivo claro: façamos para nós um nome, para que a gente não se espalhe sobre toda a terra. O problema aqui não era construir, mas a motivação do coração. Eles queriam autonomia sem Deus, unidade sem submissão, glória sem relacionamento. Mas na verdade o que Deus queria era que toda a terra fosse cheia. Deus queria que o povo se multiplicasse. Era o contrário do que esse povo queria. Então, Deus confunde as línguas e espalha todo o povo, que era e sempre foi o desejo do coração de Deus desde Adão e Eva. Isso aqui não foi punição arbitrária, foi uma intervenção graciosa. Deus, ele interrompe um caminho errado para que o seu propósito avance. Eu não sei você, mas eu oro sempre para Deus: Pai, me interrompa. Se eu estiver tomando um caminho, uma direção que não for da tua vontade, me faz parar, me interrompa. E Deus fala algo que precisamos nos atentar aqui. Ele fala do poder que a unidade tem. É um princípio que vale tanto para o bem quanto para o mal. Você vai ver aí quando você for ler este capítulo. Ele fala sobre essa unidade, porque eles eram um. Eles estavam conseguindo fazer isso. Ninguém vence um povo unido. E até Jesus disse em João 17, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Como que o mundo crê que Deus enviou Jesus quando todos nós formos um único povo? Há um grande poder na unidade. Deus sabe disso. O povo que queria construir a Torre de Babel sabia disso. Jesus passou esse ensinamento até nós. Que possamos ter unidade nas nossas casas, empregos, relacionamentos, segundo a vontade de Deus, para que haja crescimento na direção correta nas nossas vidas. Logo depois, no mesmo capítulo, a genealogia nos conduz até Abraão. Deus espalha as nações em Babel para mais tarde abençoar todas as nações por meio de um homem. Eu vou dizer algo aqui para vocês que talvez não fique muito claro agora, mas vai te dar uma base, e quando você escutar novamente esse assunto, você já vai estar mais familiarizado. Nessa genealogia que traz aqui em Gênesis 11, a Bíblia quer nos mostrar de onde veio Abraão e, consequentemente, lá na frente, as 12 tribos. Após o dilúvio, a família de Noé fica responsável por voltar a povoar a terra. No versículo 10, a Bíblia revela que foi da geração de Sem que Abraão veio. Então, Noé gerou Sem. De Sem, alguns anos depois de seus descendentes, vem Terá. De Terá nascem 3 filhos: Abraão, que aqui é Abrão, Naor e Arã. A esposa de Abrão, Sarai, era estéril.
E Ló era o filho de Arã. E é depois da morte de Arã, seu pai, que ele acaba ficando com o seu tio Abraão. Esses detalhes são importantes. Guarde esses nominhos que daqui pra frente você vai entender no desenrolar da história. Guarde esses nominhos. Se não te fizer sentido agora, não tem problema. Apenas saiba que Abraão veio de Sem, filho de Noé. E seguimos para Mateus. Aqui, Jesus chama os 12 discípulos. Dá a cada um deles poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem, também para curarem toda enfermidade. Jesus os envia, ele finalmente envia os 12. Mas não para todos. É importante a gente entender isso. Em primeiro lugar, Jesus envia os seus discípulos para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Nesse primeiro momento, foi necessário. A Bíblia relata aqui pela primeira vez o nome dos 12 homens improváveis que tiveram o privilégio de caminhar com o nosso amado Jesus. Aqui representa algo essencial. O que nós aprendemos? Seguir Jesus não é apenas aprender dele, mas também é ser enviado. Aquilo que vocês aprendem de mim, façam. Aquilo que vocês ouvem de mim, repliquem. Jesus orienta cada um deles: depender de Deus, anunciar o reino, curar as pessoas fisicamente e emocionalmente, lidar com a rejeição e observarem os ambientes. Pois ele afirma que cada um dos seus discípulos estavam sendo enviados como ovelhas no meio de lobos. E ele também ensina a eles a permanecerem fiéis. A partir do versículo 38, Jesus diz algo muito forte: quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Aqui, Jesus está enviando os discípulos, preparando-os para oposição, e ele deixa muito claro que o discipulado tem custo. Esse discurso aqui não é para a multidão, é para quem já decidiu seguir Jesus. Tomar a cruz aqui não foi uma metáfora leve. Significava abrir mão do controle da própria vida, aceitar a rejeição, estar disposto a perder status, segurança e até a própria vida. E ele continua dizendo: quem acha a sua vida, perdê-la-á. E quem perde a sua vida por amor de mim, achá-la-á. A palavra vida aqui não fala apenas de existir, mas de identidade, sabe? Controle, senhorio. Quem vive apenas para si, ele quer dizer, se você for viver apenas para você, você vai perder a vida, vai acabar vazio. Mas quem entrega o controle a Jesus, encontra o propósito verdadeiro. Jesus encerra esse ensino mostrando que quem recebe os seus discípulos, recebe o próprio Cristo. Nenhum gesto feito por amor ao reino passará desapercebido. Você vai ler que até um copo de água tem valor diante de Deus. Entendemos em Mateus que o chamado ele é exigente, mas a recompensa é a vida plena. O chamado envolve custo, mas também propósito. E assim o reino avança por meio de pessoas comuns, como eu e você, que confiam em um Deus extraordinário. Em Esdras 10, vemos que o arrependimento dói, mas também restaura. Aqui é um capítulo muito sensível. O povo reconhece pecados graves. Naquela época, o povo não poderia se casar com mulheres estrangeiras, mas o povo havia constituído família com elas. Então, nesse capítulo, o último capítulo de Esdras, e parabéns, é o seu primeiro livro da Bíblia concluído. Neste capítulo, decisões difíceis precisaram ser tomadas para preservar a fidelidade de Deus. Eles eram radicais, pois não queriam de maneira alguma desagradar a Deus. Isso doía no coração deles. E com isso aprendemos que arrependimento verdadeiro não é apenas sentimento. Envolve atitudes concretas.
Deus não se agrada do sofrimento em si, mas da restauração do coração. Isso não estava anotado, mas me lembrou de um versículo que diz que o Senhor coloca dores em nós para Ele mesmo trazer algo novo. A ferida que o Senhor fez, Ele mesmo sarará. E não é sobre a dor, é sobre o que virá depois da dor. Antes de reconstruir plenamente a vida espiritual do povo, o Senhor alinha valores e obediência. Se você estiver passando por algum momento de dor agora, que você entende que foi o Senhor, cara, isso acho que é o Senhor cuidando de algo em mim. Creia nessa palavra, porque o Senhor fará coisas incríveis na sua vida depois que essa dor, depois que essa ferida for curada e sarada por Ele. Atos 10, para a gente poder finalizar, é um divisor de águas na história da igreja, para mim, para você. Pedro recebe uma visão de Deus. E através da visão, Deus ensina que Ele não faz acepção de pessoas. Leiam essa visão, leiam a conversa de Pedro com Deus durante a visão. Vocês vão se surpreender com algumas respostas de Deus para Pedro. Vimos em Mateus hoje que primeiro Jesus enviou seus discípulos exclusivamente ao povo de Israel. Mas aqui Deus mostra para Pedro que o tempo dos gentios, o meu tempo, o seu tempo, nós, aleluia, havia chegado. Cornélio, um gentil temente a Deus, é alcançado pelo Evangelho. Quando o Espírito Santo desce sobre ele e sua casa, Deus deixa claro algo definitivo: o reino não é exclusivo do povo de Israel. A graça não tem fronteiras. Pedro declara no versículo 28, e eu vou ler aqui na versão NBV para ficar mais claro para vocês. Diz assim: vocês sabem muito bem que é contra as leis judaicas que eu entre na casa de um gentil, mas Deus me mostrou numa visão que não devo chamar ninguém de impuro ou imundo. E eu faço um acréscimo: se ele diz que ele tornou puro. No versículo 34 diz: então Pedro respondeu: agora vejo claramente que os judeus não são os únicos preferidos de Deus. Eu amo essa versão. Então Pedro, cheio de graça, começa a falar do amor de Jesus a Cornélio e toda a sua casa. E ele nem havia terminado de falar. O Espírito Santo interrompe Pedro e desce sobre todos. Logo após dessa cena, todos foram batizados. Aquilo que começou com Israel apenas, agora alcança oficialmente as nações. Aleluia por isso! Muitos entendem que a família de Cornélio foi a família a receber o Evangelho do Reino. E graças a Deus, esse Evangelho chegou até a mim e até a você. Em Gênesis hoje, vimos que Deus interrompe o orgulho humano para que o propósito dele avance. Em Mateus, Jesus envia os seus discípulos. Em Esdras, o povo se alinha novamente. E em Atos, o Evangelho rompe barreiras. Saiba que o mesmo Deus que corrige é o Deus que envia, é o Deus que inclui. Papai, obrigada por esta palavra de hoje. Sonda o nosso coração, alinha os nossos caminhos com os teus, nos interrompa se for necessário. Se houver orgulho em nós, nos corrija, Senhor. Se houver medo, nos fortaleça, nos traga ousadia, coragem, nos ensine a te obedecer e a te amar mais. Como parte do teu propósito, nos ensine a viver este propósito aqui na terra. Nós te pedimos, te louvamos por isso e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te acompanhe hoje. Viva essa palavra na prática. Amanhã seguimos juntos no dia 11 da nossa leitura.